Olá, aqui professor Ricardo Rodrigues, dando sequência ao nosso curso de HTML com CSS. Vou mostrar para vocês, explicar para vocês um pouco da introdução do HTML. Todos os conceitos são válidos quando se vai trabalhar com a prática. E em seguida a gente vai começar a trabalhar com a prática dentro do VS Code. Então, a princípio, vamos conhecer essa pequena introdução do HTML. Então, nós temos, no primeiro momento, o conteúdo de uma página web é definido com a linguagem HTML, que em inglês é o Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação. Então, HTML não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação. A gente vai ver um pouco adiante uma demonstração de como é que ele marca uma página na internet. Então, uma linguagem bastante conhecida na internet, diria até pioneira na criação de páginas, na criação de sites. Então, é uma linguagem importantíssima para a gente aprender, porque tem outras linguagens de programação que trabalham diretamente com ele, como o PHP e como o JavaScript. Então, o documento HTML é composto por elementos. Esses elementos, que nós vamos conhecer os principais nesse curso, esses elementos são inseridos dentro de tags. E o que são essas tags? Nada mais do que o sinal de maior e menor. E dentro deles, a gente coloca os elementos que vocês vão ver a seguir. Os elementos podem também possuir os atributos, que são formados por nome e valor, que também veremos na prática. São esses atributos, que são esses valores. Os valores dos atributos são definidos dentro de aspas duplas. Para quem vai estudar outras linguagens, inclusive as linguagens de programação, vocês vão ver também que se utiliza muito atributos dentro de aspas, que aí nas linguagens de programação, quando forem ver, vocês podem conhecer melhor esse detalhe. Então veja só, eu tenho aqui abre e fecha o sinal de maior e menor, que são as tags. Aqui dentro eu tenho um elemento HTML, um atributo de linguagem que vai identificar no site qual é a linguagem que você está naquele momento, que é o lang. E aqui, ó, entre aspas duplas, como eu acabei de falar no slide anterior, o valor. Ele está o en de inglês. Durante o nosso curso, quando a gente começar a formatar cada página que a gente vai fazer, a gente vai trocar para o português do Brasil. Um outro elemento que compõe a estrutura básica do HTML é o head, que é o cabeçalho. E aqui vem um monte de outras informações, como as meta-informações, os metadados, o título que aparece lá na barra do navegador quando a gente abre a página. E também a gente pode inserir o CSS, uma página de CSS dentro desse head. A gente vai fazer isso na prática um pouco mais adiante e principalmente dentro do nosso projeto final. E aí vem o elemento body, que é o corpo, abre e fecha. Veja, todos os elementos que são abertos precisam ser fechados. Então o HTML abre aqui e ele fecha aqui embaixo. O head abre e fecha nesse formato, sempre o mesmo nome com a barra, indicando que esse elemento está sendo fechado. O body, que é o corpo do site, que é o corpo da página, né? Onde você vai colocar todo o conteúdo. Eu falo página ou site, porque tem site que só tem uma página, enfim. E a estrutura que você tem que conhecer
nesse momento, seria o elemento HTML que abre e fecha, o elemento head que abre e fecha, que é o cabeçalho, e o body, onde a gente vai digitar todo o conteúdo da nossa página. Aqui, uma página formatada com o CSS, e aí vem a marcação da página, olha, né? Colunas, uma coluna do meio, normalmente os sites são assim. Aqui a gente coloca dos sites modernos, aqui a gente coloca um cabeçalho ou um slide, um jogo de slides, um conjunto de slides. Normalmente os sites têm duas barras laterais, esquerda e direita, e no centro, onde ficam as principais notícias, as principais informações do site. E no fim, o rodapé, que também vem as informações, no caso, das propriedades do site, se for uma empresa, enfim, se for do professor, de uma pessoa física, sempre vem aqui embaixo as informações relativas ao que a página faz. A estrutura básica do HTML com elementos e tags, tem aqui o texto que eu deixo mais para vocês apreciarem depois, dar uma lida, que é exatamente o que eu acabei de falar, das tags e os elementos que abrem e fecham, cada um com o seu valor, né? Então abre uma página com HTML, depois faz o cabeçalho com o head, né? Fecha e abre, como eu acabei de explicar, e o corpo da página, onde vem o conteúdo de toda a linguagem, de toda a ideia do que aquele site vai fazer. Então tudo isso fica dentro do body. Então são esses conceitos básicos que a gente precisa comentar e conhecer antes de começar a prática, que vai ser exatamente na próxima aula. Então, muito obrigado e até lá.